Nós estamos promovendo um estudo aqui na igreja de um livro muito especial, que é uma carta que foi atribuída a Paulo, chamada Carta aos Hebreus. Por que eu digo que ela é muito especial? Porque é o único documento apostólico que foi dirigido ao povo de Deus, ao povo escolhido. Nós temos afirmado aqui que é necessário assumirmos a nossa condição de ovelhas do pasto do Senhor. E tem afirmado também que essa nossa postura e escolha, ela não tem nada a ver com igrejas, a pertencer a essa ou aquela igreja, mas sim pertencer ao povo santo, ao povo escolhido. E por isso toda a palavra dirigida ao povo de Deus é do nosso interesse, porque acima de todas as atividades que nós temos aqui no mundo, que preenchem a nossa vida, nós temos também que pensar na eternidade e nas coisas que virão após este mundo e esta vida. Na introdução da carta do apóstolo, os irmãos não têm necessidade de me acompanhar, porque a lição hoje é Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Na introdução, a palavra disse assim que Deus, antigamente, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais da fé e ao povo de Deus pelos profetas, mas que nos últimos dias Ele falaria a nós por meio do seu amado Filho Jesus. Sendo assim, queridos, tudo o que Jesus diz é do nosso alto interesse. Não importa o assunto que Ele aborde, é a palavra de Deus por meio do Filho. Não é a palavra do Filho, é a palavra de Deus que está sendo transmitida através do seu Filho Jesus. Precisamos estar atentos para isso, irmãos. Porque tem gente que diz que Deus fala com ele, mas tem uma vida de pecado, tem uma vida de desgraças, de infortúnios. Será que Deus está mesmo falando com você? Ou você não inventou um Deus aí dentro da sua cabeça? Para isso, os demônios estão em grande quantidade no mundo hoje, no invisível, arrumando Espírito Santo para as pessoas. E fala mesmo. A gente é que tem que saber se aquele que fala conosco, aquele que está se dirigindo a nós, se ele é o Espírito de Deus ou se não é um espírito mundano que está se fazendo passar por Deus. O apóstolo Paulo disse que os demônios podem se vestir de anjos de luz. É preciso aprender a discernir aquilo que é a verdade da impostura. E não se pode aprender a discernir se a gente não tem um referencial. Ah, mas eu tenho um bom juízo. É dispensável o teu juízo. Ah, mas por que, pastor? Olha, gente de bom juízo está cheio o mundo. Não é? Nós temos lá na política, por exemplo, muitos senadores, muitos deputados, muitos homens secretários e tudo mais, que estão cheios de juízos, que eles acreditam serem os melhores. E nós não vamos discordar, porque como podemos garantir que o nosso juízo é melhor que o juízo deles? Então, meus irmãos, nós todos somos pecadores e somos inclinados às coisas erradas. E se somos assim, e a vida mostra que nós somos assim, nós precisamos de um referencial. Isso quer dizer, eu não posso seguir minha vida pensando somente com os meus pensamentos. Eles são suspeitíssimos.
Eu preciso de um referencial. E qual que é o meu referencial? Um profeta? Um guru? Um padre? Um teólogo? Um pastor? Eu procuro na palavra do Filho de Deus, porque não é palavra dele, é palavra do próprio Deus. Eu entendo que ele é o pastor maior das ovelhas que estão desgarradas do povo de Deus. E se Jesus é esse pastor, eu acredito que só ele é pastor mesmo, irmãos. É o divino pastor. Nós temos que dar crédito a tudo o que o Senhor nos diz, porque essa é a palavra direta do nosso Deus. Amém? Capítulo 7, Evangelho de Mateus. A introdução desse capítulo nos fala com profundidade a respeito de um juízo temerário. O que quer dizer juízo temerário? Quer dizer que é uma opinião que pode nos trazer consequências danosas. O que é isso? Quando nós emitimos um juízo a respeito de alguém sem que essa pessoa esteja devendo aquilo que nós estamos proferindo. É quando nós começamos a emitir pareceres a respeito dos pecadores desse mundo. Esta semana eu estava vendo na página do Facebook, porque eu tenho também uma página nesse tal Facebook. Uma vez que eu não consegui afastar os irmãos do Facebook, porque aquilo ali é um desfile de vaidades, eu resolvi entrar lá no meio para poder ver se faço companhia para eles. Eu tenho que cuidar das minhas ovelhas também. E eu vivi uma experiência essa semana de alguns irmãos que comentaram aí uma figura, uma senhora, que estava ao lado da presidente Dilma, nesse processo que ela está deixando o poder, e me parece que ela era uma pessoa ligada à área de saúde, que aprovava o aborto e tudo mais. Aí muitas palavras ali estavam sendo ditas a favor dessa pobre senhora, pretendendo lançá-la no mais profundo dos infernos. E até alguns irmãos emitiram ali alguns pareceres também a respeito e colaborando para que ela pudesse ir um pouco mais fundo nos infernos. Irmãos da igreja, não é mesmo? Eu, como pastor, estou ali avaliando aquela confusão toda, e eu entrei na discussão e disse, olha, eu acho que não convém a nós que somos o povo de Deus emitir juízo a respeito de nenhuma circunstância. Por quê? Nós temos um Deus que é o juiz. E como é que nós podemos, com os nossos olhos, ajuizar qualquer coisa, se nós não sabemos aquilo que está no coração? Não que eu seja a favor de aborto, absolutamente. Tenho as minhas ideias pessoais a respeito disso. Mas não se trata do crime em questão. De certo, o crime do aborto não é semelhante ao crime da mentira. E todo mundo mente descaradamente. De certo, o crime do aborto não é semelhante ao crime do adultério. E as pessoas adulteram com a maior naturalidade. De certo, não é semelhante à separação conjugal. Hoje as pessoas se separam também com muita naturalidade, através, inclusive, da internet. Irmãos, o problema do pecado não quer dizer sobre a natureza dele, e sim que pecado é pecado. E se nós somos pecadores, como é que vamos lá emitir juízo sobre a pobre desgraçada, que já tem os problemas dela? Não é verdade? Acha que isso está certo? Nós fazemos essa coisa com muita naturalidade. Por que nós fazemos isso? Porque quando estamos fora da igreja, nós estamos envolvidos por um espírito que governa o pensamento das pessoas. Então, lá dentro do Facebook, por exemplo, aquilo é uma corrente de pensamentos que está aí no mundo, é uma coisa real. Não é só uma influência subjetiva vinda daquilo que está escrito, daquilo que você está vendo, mas a sua mente, o seu pensamento está sendo influenciado poderosamente por espíritos que você não vê,
por correntes de pensamentos que exercem sobre o seu comportamento influência poderosa. O que acontece? Você tende a seguir a opinião das pessoas que publicaram aquelas coisas. Preste atenção para ver como que seu comportamento se altera quando você se envolve ali com essa história de Facebook e com todas as mídias sociais. Porque isso não é só coisa escrita. Por trás disso existe um sistema que nós não conhecemos muito bem, mas que o Senhor diz que não traz benefícios para os irmãos. Tá bem? Então eu fiz lá uma pequena introdução, dizendo, olha, acho que não convém a nós, que somos o povo de Deus, fazermos referências aos pecadores, porque nós somos pecadores também. Então vamos precisar da misericórdia de Deus e precisamos nos cuidar. Aqui na introdução do capítulo 7, o Senhor fala do juízo temerário, quer dizer, você pode dar uma opinião perigosa para você. É uma coisa que dá até medo na gente. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, olha só. Ele está dizendo assim, tome cuidado, porque um dia o Senhor vai chamar você para um acerto de contas. Isso é fundamental. Morreu, pode esperar. E ele diz, cuidado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que você medir, você também será medido. O Senhor está nos conscientizando sobre o juízo temerário. Tome cuidado, ele diz. Estamos aqui afirmando tal coisa, irmãos, porque é um vício falar mal das pessoas e das situações. Um vício do qual nós temos que fazer um esforço. Faça um esforço, depois você me conta se é fácil. Para deixarmos de fazer. Faça um esforço, depois você me conta se é fácil. Por quê? Porque tem um sujeito lá no invisível que influencia a tua mente, os teus pensamentos. E foi ele que colocou esse vício em você. E não só esse, outros também. Mas estamos tratando do juízo temerário. Por que é um vício? Olha o que o Senhor diz no verso 3. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, não vês o galho que está no teu olho? Ele está dizendo o seguinte, ó, você tem o costume de fazer críticas a pequenas coisas na conduta das pessoas e não vê os grandes defeitos que você tem na sua personalidade. Meu irmão, depois dessa, Jesus está falando alguma inverdade aqui? Ou ele está falando uma coisa certa? Levanta a mão, quem disse que está certo. Ah, todo mundo reconhece. Muito bem, gostei de ver. A igreja reconhece que nós temos um vício que precisa ser combatido duramente. Ele diz, você tem mania de ver coisas pequenas na vida dos outros, mas não vê defeitos e problemas que tem na tua vida, ó, gigantes. Ah, então eu não posso ver as coisas erradas. O Senhor não está dizendo isso. Se nós não pudermos examinar as coisas para poder ajudar, para poder orientar, para apreciar, então estaríamos perdidos. Como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar primeiro o cisco do teu olho, enquanto um galho está no teu. E a palavra, ele dirige aqui, aos que vivem dessa maneira, é pesada, hein? Pesada. Ele chama o sujeito de hipócrita. O que é hipócrita? É quem tem uma vida de aparência. É quem por fora é bonito, por dentro é podre. A Escritura está cheia de passagens no Novo Testamento que trata desse assunto. Naquele tempo os fariseus eram assim. Eram sujeitos bonitos, usavam vestes lindas, a lei pendurada na cabeça, para todo mundo saber que ele era
legal. Mas por trás faziam coisas que não convinham. Por dentro estavam cheios de imundícies. O Senhor dizia, olha, lava primeiro por dentro, depois você cuida de limpar por fora. Então ele chama a nós de hipócritas se nós insistirmos nessa conduta de juízo sem olhar para nós. Veja aqui embaixo, olha, tira primeiro a trave do seu olho, que é o galho, versículo 5. Tira primeiro a trave, o galho do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro, que é o cisco, do olho do teu irmão. Não é para você deixar o teu irmão lá na desgraça e não fazer nada. Você pode ver sim o problema dele, você pode ajudá-lo sim. Mas primeiro você precisa trabalhar com você. Você precisa saber quem você é. Daí entra a palavra de Deus, que se não entrar, a gente fala que é bonzinho. Não é mesmo? Ué, se a palavra de Deus não entra no circuito, eu vou achar que nós somos bonzinhos. O que você tem de bom para falar de você? Ah, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que reparto minhas coisas com os outros quando eles precisam, eu cuido bem dos meus pais, da minha mulher então nem se fala, do meu marido então, vixe. Se nós deixarmos por nós mesmos o juízo, a nosso respeito, nós somos ótimos advogados. Então eu preciso de uma palavra que me massacre. Eu preciso de uma palavra que me acuse, para que eu possa saber. E qual é essa palavra? A palavra de Deus, expressa nas doces palavras do seu Filho. Amém? Por isso, meu irmão, por mais duro que seja, ainda que ele nos chame de hipócritas, ele quer nos salvar. Ele veio buscar a mim, buscar a você. Ele veio nos tirar das armadilhas de Satanás. Nós não somos gente da rua. Nós não somos gente que gostamos de prostituição. Não gostamos de cachaçada. Não gostamos de ver pessoas falando palavrões, irmãos. Nós temos amor à natureza, temos amor aos animais, temos amor às pessoas. Não gostamos da injustiça, do crime, das coisas tristes que nós vemos nesse mundo. Nós somos separados, nós somos santos, porque essa palavra significa isso. Nós fomos separados da multidão. Ou não? Se não, estamos perdidos. Na sua oração, meu irmão, fale com o Senhor, diga, olha Senhor, mostra para mim como eu sou, o que eu preciso corrigir dentro de mim, não me deixe sozinho, não deixe que eu seja o fiel de balança, não deixe que eu seja o juiz de mim mesmo. Senhor, fale comigo. Ele fala. Se você for sincero, ele vai falar com você. Versículo 6. A experiência com Deus é maravilhosa. Às vezes nós queremos contar para alguém que nós estamos contentes e felizes porque nós encontramos um lugar onde a palavra nos traz alegria, nos traz paz, nos traz certeza, confiança. Não precisamos preocupar com o dia de amanhã porque Deus está trabalhando adiante de nós. Vamos contar para o sujeito. E aí ele não é de Deus. É o que ele fala, que você está ficando fanático. Ixi, você está indo muito à igreja. Se você falar que a vida não é aqui, do outro lado, é pior ainda. Diz, bom, agora nós não podemos nem nos divertir? Pode. De preferência sem se prostituir. Nós também somos um povo divertido, alegre, mas não enchemos a cara de cachaças. Não dançamos sem roupas. Não é verdade? A nossa alegria é pueril, é uma alegria simples. Por quê? Porque quem tem Deus é alegre por dentro, não precisa estar por aí bebendo para poder ficar alegre. Não é verdade, irmãos?
Não é assim quando o pessoal bebe? Ah, preciso relaxar. Ah, preciso relaxar, então bebe. Ah, eu quero ficar alegre. Aí toma umas 50, aí quer ficar alegre. Fica inconveniente demais. No verso 6, ele alerta para você não dar para os cães as coisas santas, nem deitar aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que eles pisem as suas pérolas e despedacem você. Cuidado com o que você fala para as pessoas com quem você convive. Quer ajudar? Traz aqui na igreja. Convida para vir aqui ouvir a palavra. Tá bom? Guarda as suas pérolas aí, que são conquistas que nós adquirimos com o passar do tempo, na convivência com o Espírito Santo. Quer ajudar seu parente, está enterrado no mundo, está envolvido com bebida, está envolvido com drogas, querendo se matar, não consegue dormir, perdeu o seu emprego, está desesperado, traz o sujeito para cá. Ótimo que ele está enfraquecido, traz ele para cá, é o momento de Deus falar com ele. De certo Deus fala com a gente na fortaleza? Não pode ser. Lembram-se de Paulo? Paulo era o bom, judeu, rabino, estudioso, conhecia o Velho Testamento inteiro, adorava Moisés, fazia todas as coisas que os judeus fazem, cumpria todos os rituais, e achou que os cristãos, eles traziam um perigo para Moisés. Quer dizer, os cristãos eram perigosos para Deus. E ele saiu dando bordoadas nos cristãos. Fazia até uma turma lá de soldados para andar com ele, tinha autorização dos sacerdotes para prender, para espancar, para fazer o que quisesse com os cristãos. Até que um dia ele foi em Damasco para prender uns cristãos que estavam lá e dar mais uns sopapos em alguns. No meio do caminho, meio-dia, aparece uma luz mais forte que o sol e derruba Paulo do cavalo. E cegou ele, hein? Os olhos dele foram se abrir só depois. Acabou o homem bravo, o homem inteligente, o homem sábio, o homem douto, o homem que tinha profundos conhecimentos, que zelava de tudo para Moisés, isso e aquilo. Acabou o homem. O Senhor destruiu o homem para construir o apóstolo. Então, quando o sujeito está enfraquecido, não chora não. Ah, o seu parente está desempregado, está pensando em morrer, traz ele para cá. Ele está na hora de se converter. É a hora da gente falar com ele. Se ele estivesse na vida boa, você acha que ele vinha ouvir a palavra de Deus? Irmãos, não entregue a eles as suas pérolas, as suas conquistas, mas traz esse povo para cá. Nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, falar o que eles estão precisando ouvir. Para a gente concluir. A partir de então, o Senhor começa a instruir a respeito da nossa ação na vida. E aqui a palavra se aplica em todos os sentidos. Tem gente que quer mudar de vida, mas não se mexe. Fica esperando Deus mudar, né? Não muda, você tem que se mexer. Ele diz assim: pedi e dar-ser-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-ser-vos-á. Não é para ficar sentado em casa lá não, viu gente? Ó, ficando sentado em casa esperando que eles deem a você, que eles possam trazer aquilo que você está procurando, que eles possam abrir a porta para você. Não fique sentado, levanta e vai à luta. Pedi, pede ao Senhor, buscai, busca mesmo. Batei na porta, bate na porta, o Senhor vai abrir a porta para você. Com certeza. É importante a gente saber, inclusive, que Ele faz isso materialmente. Não pense os irmãos
que o Senhor não cuida das coisas materiais. Ele cuida. Ele abre a porta para você ganhar o seu sustento. Mas Ele sempre espera que você tenha uma reação de natureza espiritual. Não é só, bom, agora o Senhor abriu uma porta para mim porque eu sou bom. Não, irmãos. Ele está sinalizando para você que Ele é bom. Bom é Ele, nós somos maus. Alguns psicólogos acham que se você falar para a pessoa que a pessoa é má, que ela fica deprimida. Não, ela fica deprimida se você falar para ela que ela é uma pessoa boa. Porque isso é mentira. Nós somos maus. Nós cometemos pecados, se as circunstâncias forem favoráveis, nós enterramos no pecado. Então não diga que você é uma pessoa de bem, que eu sou uma pessoa boa. Bom é Deus. Essa é a verdade. E quando nós nos conscientizamos que nós somos maus, isso nos faz bem, irmãos. Nos faz bem. Porque nós nos colocamos na dependência de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Entra na minha casa. Amém? Eu já disse aqui uma vez, isso não tem nada a ver com a igreja, viu, irmãos? É reconhecimento de que nós somos o povo santo. Você pode até nem vir na igreja, mas se você tem esse conhecimento, se você tem essa palavra no seu coração, se você tem essa fidelidade, o Senhor vai te guiar. Isso é importante. Se puder vir à igreja, venha para a gente poder congregar. Congregar é bom. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. E qual entre vós que, pedindo o seu filho um pedaço de pão, vai dar para ele uma pedra? Pedindo peixe, vai dar uma serpente. Se vós, pois, sendo pessoas más, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Acorda, rapaz. Se você que é uma criatura tudo danada, o seu filho pede um pedaço de pão, você não dá pedra para ele comer? Um pedaço de peixe não vai dar uma cobra para morder a criança? Se nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, diz o Senhor, e o vosso Pai Celestial, que é todo amor, todo bondade, toda perfeição, por que Ele não dará? Mas preste atenção. Às vezes nós queremos que Deus nos cerque de coisas materiais, prosperidade material, que a gente tenha sucesso no meio do povo, que a gente dê certo, para que as pessoas reconheçam que nós demos certo. Olha, a experiência com Deus não é assim não, viu? Preste atenção nisso aí. Não troque de lugar as coisas não. Deus cerca sim a nossa vida de todo cuidado, mas Deus despreza o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo não se interessou por Cristo. Então nós não podemos ser amigos do mundo. Sabe por quê? Jesus disse, quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Não dá para andar em duas canoas, filho. Você escolhe a tua canoa. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Essas duas coisas não se entendem. Eu preciso decidir. Eu diria para vocês, é uma decisão difícil. Mas temos que tomá-la. Portanto, tudo aquilo que quereis que vos façam os homens, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Eu fico assim, irmãos, até sem palavras, de tantas coisas que ele revela, em uma passagem tão pequena. A riqueza do Espírito é maravilhosa, irmãos. Deste mesmo evangelho, do capítulo 22, ele fala aqui sobre o maior mandamento. Um doutor da lei perguntou para ele qual era o maior mandamento. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, é importante isso, irmãos. É interessante, Jesus não tem conversa nenhuma sobre igreja. Por isso a palavra é dirigida ao seu povo.
Não vamos sair da igreja, vamos continuar na igreja servindo. Mas nós somos o povo de Deus. Ele disse assim, olha, o mais importante mandamento, e o maior deles, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o doutor da lei ficou assim, assustado. Ele disse, tem mais um mandamento semelhante a esse. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, desses dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Amém? Quer dizer, meu amigo, tem quantas leis na Escritura? 200 leis, 500 leis, não sei quantas leis, amém, aleluia, tudo bem. Tudo isso depende desses dois mandamentos. Quer dizer o quê? Se você cumprir esses dois mandamentos, as demais leis estão cumpridas. É difícil isso, meu amigo? Não, meu irmão. Ele está falando para você amar Deus sobre todas as coisas. Olha, eu gosto de tudo. Deus sobre tudo que eu gosto. E amar o próximo como a ti mesmo. Qualquer dia eu vou dizer quem que é o próximo. Essa é uma dúvida também que as pessoas têm, não é? Qualquer dia nós vamos conversar sobre esse assunto. O que é o meu próximo? Para eu poder saber como amá-lo. Que o Senhor nos abençoe, porque se nós continuarmos o Sermão da Montanha, vamos atravessar a noite. Então, que Ele nos abençoe e possa fazer com que toda a palavra ministrada, ela venha ficar aí registrada nos nossos corações para sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços.